Oi, gente. Eu ia gravar uns stories falando da minha consulta com a gineco-endócrino, falando sobre reposição hormonal, mas eu sei que vai ficar longo porque eu tenho muita coisa pra falar. Então, de novo nesse perfil, assim, abriu a câmera e falou. E hoje, ó, do jeito que eu tô, ó, de moletom, sem maquiagem, só com batonzinho. Então, vamos lá? Bom, nem tava querendo vir falar sobre isso, ainda tô muito mexida, sabe? Então, bem capaz que eu saia chorando. E mas é importante. É importante eu vir falar sobre isso com vocês, porque minha intenção é ajudar as pessoas. E eu falar agora, nesse momento que eu tô vulnerável, também é importante para mostrar que eu também sou vulnerável. Vocês me acham tão forte, tão corajosa e tudo tal. E para mostrar que não, que a gente cai também e que fica triste. E é isso. Então, mesmo sem vontade de estar fazendo isso, eu estou fazendo para ajudar vocês, tá? Então, considerem, gente, dar aquele curtir, aquele compartilhar, aquele comentário, tá bom? Porque agora eu não queria estar fazendo isso, não. Mas vamos lá. Inclusive, eu tô fazendo porque logo ontem que eu comentei que eu tava chateada com a questão dos hormônios, muitas mulheres me mandaram mensagem no Instagram e tal, e eu sinto que isso tem que ser falado. E eu sinto que muitas de vocês vão se aproveitar disso, tá bom? Bom, logo no começo, quando eu até que falei no vídeo sobre a minha cirurgia, uma das minhas maiores preocupações da cirurgia não era retirar as mamas ou retirar os órgãos e ficar sem os órgãos femininos, né? Minha maior chateação era ficar sem os meus ovários por questão hormonal, porque eu gosto de ciclar, eu gosto do ciclo que a mulher tem, que é aquele hormônio que sobe, desce, aquele outro que sobe, desce, né? Progesterona, estrogênio, e gosto das sensações de ser cíclica. Eu incentivo até as mulheres a gostarem. E o fato de perder isso me chateava desde o começo. Mas, infelizmente, a retirada dos ovários não era nem... Era uma indicação mesmo, sabe? Mas a mama podia esperar, o útero não precisava tirar, mas os ovários, a médica geneticista lá em São Paulo ainda falou que gostaria que eu retirasse. Mesmo que, e até eu comentei, mas eu não posso esperar até os meus 40 e poucos anos, que eu estiver perto do climatério, e fazer o uso desses hormônios para mim até então, né? E aí ela disse que, como eu já tenho filhos, achava melhor eu fazer a retirada. E pois bem, né? Foi o que eu fiz. Porque a gente que trabalha na área da saúde, não todo mundo, mas grande maioria das pessoas, é mais ou menos como as pessoas que leem a bula de remédio. A gente fica mais preocupada com as coisas que podem dar errado. A gente não fica pensando nas coisas que, nas probabilidades das coisas darem certo, né? A gente pensa nas coisas que podem dar errado. Então causa mais ansiedade, mais medo. Então, apesar disso me machucar, de ser uma das únicas coisas que me chateou em relação à minha cirurgia, foi essa retirada dos ovários. E não só porque eu gosto de ciclar, é porque os hormônios são muito importantes para a nossa saúde. Eu vivo falando aqui para vocês que não são só os hormônios que deixam a gente com desejo sexual, que não são só os hormônios que fazem a gente ficar forte, animada, sem depressão. Não são só eles. A gente tem um conjunto de coisas, mas eles são muito importantes. Então, eu sei da ação, da importância dos hormônios para minha saúde. E assim, e vou falar só coisas pequenas. Uma das coisas, por exemplo, é o ânimo. O ânimo que eu digo
ser uma pessoa produtiva, não é produtiva, de não cansar tanto, né? A falta dos hormônios sexuais faz a gente ser mais cansada, né? É o envelhecimento, pronto. É o fato de que quando você tá passando pelo climatério, que você vai perdendo o hormônio, você vai acostumando com isso até chegar uma fase em que você fica totalmente sem os hormônios. E você vai desacelerando aos poucos. Eu também não tive essa oportunidade, né? Eu fiz uma cirurgia, retirei os ovários e eu perdi todos os meus hormônios. E eu não sei o que eu tô sentindo, se é por conta da cirurgia ou por conta dos hormônios, mas eu sinto um cansaço excessivo. E eu não queria passar por esse envelhecimento precoce, sabe? Não queria mesmo. Essa foi a minha grande chateação da cirurgia. E aí, aí, além disso, tem o aumento dos riscos cardíacos, a perda de massa muscular, a facilidade para ter osteoporose, os problemas, já falei, problema do coração, o cansaço excessivo, aumento do índice de depressão, a secura vaginal, mas isso eu não me importo porque usar lubrificante ou estrogênio tópico. O desejo sexual, isso eu também não me importo porque eu sei como trabalhar o desejo responsivo. Mas toda a parte do envelhecimento eu não queria, entendeu? E eu não estou ainda preparada. Então, isso que eu acho que é o que a gente devia conversar. O quanto a gente não está preparada para as mudanças que acontecem no climatério. Porque a gente, por mais que a gente fale, eu falo sobre isso aqui, mas as mulheres não se dão conta quando isso está chegando. Porque a vida vai acontecendo. E eu não tô preparada para isso, para essas mudanças, antes da hora ainda, né? Porque o climatério é o período que antecede a menopausa. A menopausa é quando a gente para de menstruar. Quando a gente para de menstruar, a gente acabou os nossos óvulos e a gente para de produzir os hormônios. Mas antes de acontecer isso, os hormônios já começam a cair. E aí esse é o período do climatério, que a gente vai tendo aqueles sintomas, os fogachos, o cansaço, né, e a secura vaginal e todos os outros sintomas. E só que muitas mulheres, inclusive eu estava falando ontem com a minha mãe, né? E minha mãe falou, nossa, se eu soubesse que era o climatério que estava acontecendo comigo, eu não teria me cobrado tanto. Porque o climatério vai chegando devagarzinho e as mulheres muitas das vezes não percebem. E aí a gente se cobra, porque a gente vive num mundo em que a gente tem que ter a alta produtividade para tudo. A gente tem que acordar, fazer meditação, ler, fazer exercício, tomar o suco verde, sair para trabalhar muito, voltar, arrumar a casa, cuidar dos filhos, ler, estudar. E assim, eu sou muito assim, eu me cobro muito com a minha produtividade. E as pessoas, no geral, se cobram com a produtividade. E o climatério faz a gente ir envelhecendo, ir cansando e perdendo essa produtividade. E aí vem as cobranças, a tristeza, e todo o mal-estar gerado com isso, sabe? E a falta de entendimento, a falta de compreensão, a falta de entender essas mudanças e aceitar, né? Aceitar as mudanças. E eu estou ainda em processo de aceitar que eu terei essas mudanças, né? Que eu terei que aceitar essas mudanças na minha vida antes da hora. Porque eu acho que eu me amadureceria o suficiente para entender quando eu estivesse no climatério, passar por isso com uma aceitação, aceitar que eu não iria produzir a mesma coisa, aceitar o meu cansaço, aceitar as diferenças no meu corpo, essa aceitação. Mas para mim está acontecendo muito tempo antes da hora. E acontece ainda com algumas mulheres, tá? De ter menopausa precoce, de mulheres da minha idade terem menopausa. Passarem por climatério, mas é mais raro, né? E eu tô tendo que lidar com isso. E não estou gostando de lidar com isso, sinceramente. Ainda é muito difícil pra mim. Por quê? Porque eu imaginava, né, que eu poderia fazer uma reposição hormonal muito parecida
com o ciclo, uma reposição hormonal mais punch, que existe essas reposições hormonais mais fortes, com altas dosagens de hormônio, mas eu não posso, segundo a médica que eu fui, por conta dessa minha genética do BRCA, eu não posso fazer essa dosagem hormonal alta e por isso eu tenho que fazer uma reposição hormonal pequena, que já é muito bom, melhor do que nada, melhor do que eu não poder fazer reposição hormonal e me encontrar realmente sem total hormônios com 36 anos. Então, eu posso fazer uma dosagem hormonal baixa de estrogênio. Eu não posso usar progesterona, eu não posso usar gestrinona, testosterona. Até assim, ela disse que a testosterona ainda a gente tem que ir avaliando, mas tá na moda, né, usar hormônio. E apesar de não estar, de ainda não ser legalizado ali pelo FDA, pela Anvisa, tem aqueles chips de hormônio, né, em que a mulherada coloca, os homens colocam, que tem gestrinona. Gestrinona faz uma ação parecida com o estrogênio e também com a testosterona. Então, assim, a mulher que está na pré-menopausa, que já está baixando o hormônio, ela sobe o estrogênio dela e sobe também a testosterona dela, fazendo com que ela se sinta mais motivada. Não é motivada, eu quero falar isso, tem um nome esse lance de dar conta da vida, de conseguir fazer tudo, assim, não é motivação, é pique, sabe? De ter pique. E aí tem pique, aí tem aumento do desejo, melhora a pele, ganha massa magra, né? Então, existe esses tipos de reposição que estão muito na moda aí na internet. E assim, não vou entrar nesse mérito que eu não trabalho com isso, tá? Mas eu sei que não é para todo mundo e no caso não é para mim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu gosto de trabalhar com a parte científica, né? Então como eu faço com os meus pacientes, eu busco fazer comigo. Eu só faço o que está aprovado cientificamente, só a base da ciência, né? E às vezes pode demorar para alguma coisa ser aprovada cientificamente, porque precisa de muita pesquisa, e não quer dizer que as outras coisas são ruins ou não, mas principalmente comigo eu tomo essa atenção e com os meus pacientes, tá? Não tô julgando nada nem ninguém, cada um faz o que quer. Então, mas eu não posso fazer o uso desses hormônios, né? Ela disse que mesmo eu tendo retirado as mamas, não é recomendado. Então eu tenho que fazer baixas doses, ou seja, eu só fico controlando os malefícios da falta de hormônio. Então, dá uma controlada nos fogachos, uma controlada na perda de cálcio, de osso, de massa óssea, dá uma controlada nisso, mas não é como eu sou, não é como se eu estivesse menstruando, como se eu estivesse ciclando normalmente, né? São baixas doses. Mesmo a progesterona, né, eu também não posso fazer o uso, então algumas mulheres também não podem. Então tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Não sei como é que vai ser, como é cada pessoa, né? Então por isso tem que passar no médico para ver. Mas isso me chateou muito, me chateia muito, porque eu não sei se eu tô preparada, eu não estou neste momento preparada para lidar com essas mudanças. E é algo que a gente tem que falar, porque acontece com toda mulher, né? Com toda mulher por volta dos seus 40 e poucos anos, vai começar a ter queda hormonal e vai ter que lidar com essas mudanças. Isso aqui comigo acontecendo um pouquinho antes. E é difícil lidar com isso, porque eu gosto de ser produtiva, eu gosto de... eu parando pra pensar hoje, que esses tempos que eu passei mais em casa, o tanto de coisa que eu fazia antes, hoje em dia só de pensar eu me canso, entendeu? Mas eu gosto de ser assim, entendeu? Eu gosto de atender o paciente, de chegar, fazer live e fazer edição de vídeo e limpar toda a casa e cuidar da minha filha e fazer comida e ainda voltar e sair com os meus amigos tomar uma cerveja e fazer inglês e fazer curso.
eu gosto de ser assim. E talvez eu não consiga. Eu posso estar sendo que nem a médica falou. Eu gostei muito dela porque ela me acolheu muito. Porque eu chorando lá, falando, eu não quero mudar, né? Eu não quero ser diferente, eu não quero envelhecer. E eu digo envelhecer, gente, não tô dizendo minha pele e ruga. Também isso eu também não quero, mas isso é o de menos. Eu não quero envelhecer por dentro, sabe? Eu não quero aumentar os meus riscos cardíacos, eu não quero começar a ter esses problemas que eu deveria ter daqui 10 anos, né? Então eu tô envelhecendo 10 anos antes e eu não tô preparada para isso ainda. Então esse momento é um momento que eu tenho que lidar emocionalmente com isso, de aceitar essas mudanças que vão acontecer e que já estão acontecendo, né? Olha como eu tô chorona. Eu não era chorona assim, não. Tem mulher que fica irritada, tem mulher que fica chorona. E lidar com essas mudanças. E é isso. E a gente precisa falar. No meu caso, isso aconteceu por uma menopausa cirúrgica e acontece com muita mulher que precisa tirar o ovário e muita nem faz reposição hormonal no início porque nem sabe, então passa por essa mudança abrupta. Nem é como o climatério que você vai indo devagarzinho, não, é abrupto, é assim, ó, eu tinha um jeito e agora eu tenho outro. E cara, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar disso. Vocês que passam por isso, vem falar comigo, como é que vocês lidaram com isso? Não é fácil você imaginar que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Né? E ainda que eu já, sabendo disso, eu já busquei, eu já queria ter ido antes de operar na consulta, mas os médicos não me encorajaram. Então, 20 dias depois eu já estava lá na consulta, porque eu queria uma solução. E na minha mente, eu até estava lidando bem com isso, porque na minha mente eu teria como fazer uma reposição mais power, eu teria como ficar bem parecida comigo com as dosagens hormonais, né? E achei que a medicina estava mais avançada nesse quesito, mas mas a gente vai indo aos poucos. Segundo a médica, é para eu ir dizendo como eu estou me sentindo, que a gente vai tentando remediar com em decorrência de como eu estou me sentindo, de como eu tô passando e tal. Esses tempos, as únicas coisas que eu senti foi esse choro excessivo e um cansaço extremo. Mas é que eu também não sei diferenciar se é o cirúrgico ou se é o hormonal, né? Então tem tudo isso também. E tem a parte emocional, como eu falei pra vocês, né? Eu estou muito bem na parte emocional em lidar com todo o resto. Mas essa é o meu calcanhar de Aquiles, lidar com essas possíveis mudanças físicas em mim, internas, que me deixa assustada esse envelhecimento precoce. E, gente, a gente precisa falar disso, e não é só com as menopausadas cirúrgicas, mas com as mulheres que estão passando pelo climatério, que essas mudanças acontecem e que a gente precisa aprender a lidar, entender, aceitar, reconhecer e simplesmente isso. E conversar com os nossos parceiros sobre isso, porque muitas das vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com a gente e o parceiro sente uma mudança em você e ele não consegue entender, porque com ele não é igual, né? Eles só culpam a menopausa, mas você já se parou para pensar como é que você se sente e conversar com o seu parceiro também sobre isso, sabe? Ontem eu já conversei com meu marido um pouco, ele pediu para eu ter paciência e como a médica pediu, né, para eu ter paciência, para ir anotando o que eu sinto e tentando resolver os sintomas de acordo com o que eles forem aparecendo. Pois bem, é o que eu farei nesse momento, além de lidar emocionalmente, psicologicamente com essa questão. E eu acho que é isso. Eu gostei muito da médica. Ela me passou, né, um estrogênio de
pump de gelzinho, né, pra eu passar. Eu vou começar a passar esse estrogênio. São doses baixíssimas, como eu falei pra vocês, né? Eu também preciso indagar melhor ela, por que eu não posso aumentar a dose hormonal. É uma cautela que ela tem com a questão do BSA, porque são cânceres que eles progridem com o estrogênio, né? A gente chama isso de estrogênio dependente. Então, quanto mais estrogênio a gente tem no corpo, mais facilidade desse câncer aparecer. Então, eu não sei se ela tá pensando, como eu já tirei as mamas, tem pequenas, pouquíssimas células. E já tirei o ovário e também tirei o útero. Eu tirei o útero para não precisar fazer reposição de progesterona, para não dar problema no endométrio, porque altas doses de estrogênio pode dar problema no endométrio, né? Então eu preciso conversar melhor com ela quais são os medos dela em relação ao BRCA e às doses altas de estrogênio. Mas no momento estamos assim, um dia de cada vez. Ela pediu alguns exames, né, para eu precisar acompanhar agora meus ossos com uma densitometria. Preciso melhorar a ingesta de cálcio. Eu já faço musculação, mas preciso fazer exercícios com impacto para melhorar, para manter a minha massa óssea no lugar. Musculação, não posso nem pensar em não fazer musculação. Eu já fazia e já falo para vocês a importância disso, mas sem os hormônios sexuais, a gente já vai perder mais massa magra, mais músculo. Então, é importante que esteja sempre trabalhando no músculo. E, bom, agora mais um monte de outras coisas que podem vir a acontecer, que vai ser aos poucos, né? Que vão anotando, remediando e vendo como é que vai ser. Mas, infelizmente, não foi aquilo que eu esperava e agora eu vou ter que lidar com isso. Então, vocês aí, me contem, estão passando por isso? Tanto pré-menopausa, né, o climatério, ou menopausa cirúrgica, que é o meu caso. Já fizeram reposição, não fizeram reposição? Como é que é? Como é que tá funcionando aí? E esse vídeo aí é só pra gente espalhar. A gente precisa falar disso. Vamos falar mais disso. Vamos? E eu vou falar mais disso com vocês. Vou falar mais pra frente como é que eu tô me sentindo, como é que tá acontecendo, como é que estão sendo essas mudanças. E espero poder ajudar alguém com isso, tá bom? Agora vou trabalhar aqui, ó, minha mente para aceitar essas mudanças do envelhecimento precoce. Olha eu chorona, ai Jesus. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que já tem falado comigo sobre esse assunto ontem nos stories e me dado força aí para essa mudança. Beijo.